Olá, apaixonados por livros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Explora Mundo. Eu sou Ednei Braga e vem comigo que hoje eu vou falar sobre este livrinho que é pequenininho, fininho, rápido e muito fácil de ler, mas extremamente importante para nós que somos leitores apaixonados, leitores ávidos e inveterados. Então fica comigo que eu vou contar tudo sobre a grande leitura que eu fiz deste breve, pequeno, grande livro. Você sabia que José Mindlin é uma das figuras mais influentes no mundo da literatura? É incrível pensar que o amor de uma pessoa pelos livros pode mudar toda a cultura literária de um país. Então, o que exatamente faz com que os livros sejam tão importantes em nossas vidas? E é pela importância de José Mindlin na cultura literária brasileira, principalmente a importância que este livro tem, que me fizeram decidir para esta semana lançar o vídeo falando de No Mundo dos Livros, porque ele traz uma contribuição muito grande ao relatar nesta obra como é que foi acontecendo a formação dele enquanto leitor. Eu gravei há algum tempo atrás um podcast contando um pouco da minha história de formação enquanto leitor. E eu não tinha ainda lido este livro. E é interessante como as coisas vão se conectando no mundo da leitura e no mundo dos leitores como nós, porque exatamente alguns anos depois que eu fiz esse podcast, eu acabei encontrando esse livro e me identifiquei muito com essa leitura. E eu vou deixar aqui no link na descrição deste vídeo, para que vocês, quem tiver interesse, é lógico, poder acessar esse podcast. E a leitura deste livro foi importante nesse momento e acabou fazendo me decidir por gravar esse vídeo, para que, a partir da reflexão de José Mindlin em relação a como se deu a formação dele enquanto leitor, a gente possa, vocês possam, que estão assistindo esse vídeo, a repensar também e a conseguir identificar o que é que foi acontecendo na história de vida de vocês e que fizeram vocês desenvolver o amor pela leitura, desenvolver o hábito de ler e desenvolver essa paixão que nós temos enquanto leitores pelos nossos livros. Num determinado momento, depois que ele descreve essa história, essa linha do tempo com que ele se desenvolvesse também como leitor, ele abre um outro capítulo relatando como é que ele foi se tornando também um colecionador. E nisso, fazendo essa reflexão, eu percebo que eu me distanciei um pouco da história do José Mindlin. Eu sempre fui um leitor, mas nunca fui um colecionador. Na verdade, eu nunca tive a intenção de guardar livros, de armazenar, de ter exatamente uma biblioteca que fosse integrada por livros considerados como itens de coleção. O que aconteceu comigo foi, eu fui acumulando livros ao longo da minha trajetória de vida. Chegou um momento em que eu olhei para os meus livros na estante e falei, nossa, esses livros estão tão empoeirados, e aí eu comecei a pensar, qual é a utilidade e a função que estes livros que eu já li têm para mim, a ponto de eu mantê-los comigo e deixar numa estante empoeirando. Eu me peguei pensando, alguns, com o passar do tempo, eu posso até ler novamente para relembrar a história, ou para ler a partir de uma outra perspectiva, porque a cada fase da vida a gente faz uma leitura diferente de uma mesma obra, mas algumas obras eu posso até ter o interesse de ler novamente, mas na maior parte do que tem aqui eu não vou ler novamente. E também eu tinha, lógico, os livros de estudos relacionados com a minha formação em psicologia, com a minha pós-graduação em gestão de recursos humanos, as minhas formações na área terapêutica, que eu poderia estar estudando novamente ou fazendo consultas, mas os romances mesmo, uma pequena parte eu ia ter interesse de ler em fases diferentes da minha vida, mas uma parte ia ficar ali. Eu sempre tive muita tranquilidade em emprestar meus livros para os amigos que iam em casa e se interessavam por algum título e outro. Alguns devolviam, outros não devolviam, esqueciam ou perdiam, ou quando eu perguntava diziam, eu emprestei para um amigo, para um primo e não me devolveu, desapareceu, enfim. Eu acabava deixando para lá porque eu não tinha tanto apego assim aos livros depois de lido, mas tinha um bom número deles ali guardado. E nessa época estava surgindo uma iniciativa online, a coisa do online estava começando a se aquecer, uma plataforma exclusivamente para se pesquisar, comprar e vender livros. E eu me inscrevi nessa plataforma, isso foi em 2005, e comecei a vender aqueles livros que estavam em casa. E eu acabei gostando disso, e acabou isso se transformando em um negócio. E eu, além de professor universitário, além de psicólogo, psicoterapeuta, eu acabei me tornando livreiro, e isso já tem 18 anos. Diferentemente do Mindlin, eu acabei me tornando livreiro e não colecionador de livros como ele se tornou. É lógico que quando eu saio para garimpar livros nos sebos por aí, em qualquer lugar, qualquer cidade que eu vá conhecer, passear, eu acabo
pesquisando antes se tem alguma livraria ou principalmente algum sebo, e eu trato de visitar. Nos meus roteiros de viagem sempre eu incluo visitas a livrarias ou a sebos, e eu sempre acabo indo com perspectiva, lógico, de trazer pelo menos um. Eu nunca consigo trazer um só, mas eu trago pelo menos um entre os livros que me interessam. E inclusive aqui atrás de mim, nessa estante, vocês podem ver um pouco assim dos livros eu pretendo ler. E é lógico que essa estante ela só aumenta porque eu sempre trago livros que eu pretendo ler a mais do que eu dou conta de ler, né, do ritmo de leitura que eu tenho. Eu gravei no começo de agosto o meu TBR, né, ou seja, a intenção que eu tinha de leitura para agosto. Este livro, né, No Mundo dos Livros, do José Mindlin, estava incluso. E desses, primeiro que eu selecionei para fazer um comentário, uma resenha, foi esse do José Mindlin, porque eu fiquei muito impressionado com este livro, porque ele foi muito de encontro à ideia que eu tenho dentro do canal Explora Mundo de falar um pouco sobre o ato de leitura. Vou deixar aqui em cima um card para que vocês possam ter acesso a um vídeo que eu fiz logo no começo do canal Explora Mundo, falando sobre a questão da leitura, do livro e de leitor na era digital. Se você tiver interesse, fique à vontade para conhecer também esse vídeo e qual a perspectiva que eu trago do presente, do passado, do presente e do futuro da leitura. As questões relacionadas não só com os livros, mas também com o ato de ler, também povoam a minha mente como deve ter povoado a mente do José Mindlin. É por isso que esse livro ecoou muito forte na minha mente e no meu coração e me fez ter vontade de falar aqui com vocês um pouquinho. E além, então, de leitor, depois de ter se tornado colecionador de livros, o José Mindlin, ele também se tornou um autor, se tornou um escritor, e ele tem pelo menos 3 livros que eu tenho notícia, que ele publicou, talvez até tenha mais, que é Reinações de José Mindlin, que saiu pela editora Ática em 2008, e Uma Vida Entre Livros, da Cia das Letras, de 1997, e por fim, No Mundo dos Livros, que esse que eu tenho aqui é da editora Agir. E eu vou colocar também na descrição desse vídeo o link dessas 3 obras para que aqueles que se interessarem em conhecer mais do trabalho dele e de por que ele é considerado uma pessoa tão influente na cultura literária brasileira, vendo as obras dele, pode adquirir a partir de um desses links, porque inclusive isso vai fazer com que fortaleça muito o canal Explora Mundo na produção dos seus conteúdos, porque somos afiliados da Amazon e vamos receber a comissão das compras que vocês fizerem de livro, e isso vai nos ajudar a investir cada vez mais na qualidade dos nossos vídeos, enfim. E também, se você quiser dar mais uma ajuda ainda, visite o catálogo dos nossos 2 patrocinadores, a Clique Livros e a Cursos Clique, porque a cada visita que você faz, isso contribui para que eles mantenham aí a verba de patrocínio do canal Explora Mundo, e se você fizer alguma compra no catálogo de um desses 2 patrocinadores, também vai estar fortalecendo, porque também a gente recebe uma comissão de afiliado dos produtos e serviços comprados. Mas, se caso nada disso te interesse, você também pode dar uma boa contribuição ao curtir, comentar e compartilhar este vídeo com outros leitores apaixonados. Mas vamos caminhar aí para esse vídeo não ficar muito longo, para a conclusão, né, do raciocínio que eu estou tentando desenvolver aqui, porque a minha ideia, e eu acho que também foi a expectativa do José Mindlin ao escrever esse livro, é de fazer com que cada vez mais leitores repensem a sua história de formação enquanto leitor, porque isso é muito importante, inclusive, para que a gente possa planejar as nossas futuras leituras. E a respeito disso, eu já fiz 2 vídeos que também estão dentro dessa ideia sobre o ato da leitura, falando do perfil de leitores que são possíveis. É lógico que é uma leitura possível desses perfis, não é a única, não é a definitiva, não é a mais correta, não é a mais brilhante, mas é a leitura que eu pude fazer para ajudar os leitores a entender qual é o estilo de literatura que se enquadra melhor com o seu perfil, e isso ser de uma ajuda, de alguma utilidade para que ele possa escolher suas futuras leituras e ficar mais contente com aquilo que lê, porque escolhe leituras com as quais ele vai poder se conectar mais facilmente. E estou deixando um card aqui em cima também com a sugestão de um desses vídeos que eu falo do perfil do leitor, e vou deixar dos outros que não cabe aqui no card, na descrição desse vídeo. E se despertou o interesse de vocês pensarem a história de vocês enquanto leitor e o perfil de vocês, tá aí a minha tentativa de dar uma contribuição. E termino esse vídeo recomendando novamente, façam a leitura de No Mundo dos Livros de José Mindlin, porque ela será essencial para a compreensão da sua história enquanto leitor e para a compreensão do seu futuro enquanto leitor. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês voltem sempre ao canal Explora Mundo, porque eu estou sempre na tentativa de trazer bons conteúdos para vocês. Um grande abraço, até logo e muita gratidão.